Oi, amigas, como é que vocês estão? O episódio de hoje vai ser intenso, um soco no estômago. Não diga que eu não te avisei. Se você tá num relacionamento e sente que você sempre tá reclamando, sempre tá entrando numa DR, sempre tentando ajustar algo, talvez a chata seja você. A pessoa que é chata, ela sempre vai encontrar um motivo pra reclamar. Ela quer controlar a vida do outro, quanto que o outro pode beber, quanto que o outro pode se divertir ou não, ao invés de entrar na mesma vibe e simplesmente se divertir. Porque sim, às vezes o ponto é que a outra pessoa não tá te respeitando, mas nesse caso, a pessoa não te entende ou não quer te entender. E talvez nesse caso signifique que talvez essa pessoa não seja certa pra você. Mas se você tá com alguém que é legal, talvez o que te falte seja leveza e ser menos chata. Então aqui a gente tem dois pontos principais pra entrar. O primeiro é saber quem escolher pra estar do teu lado ou não. Porque pra você algo pode ser inaceitável e pra mim pode ser a coisa mais de boa da face da terra. Você precisa saber quais são os seus limites e o que você vai aceitar ou não. E não basear nas outras pessoas, o que as outras pessoas acham legal, o que a outra pessoa não acha interessante, mesmo se essa pessoa for a tua melhor amiga. Vocês ainda são pessoas diferentes e vocês vão querer coisas diferentes. Porque se você não sabe as tuas vontades, os teus limites, você vai ter alguém do teu lado que talvez você até goste, que talvez você tenha até química com essa pessoa, mas que não vai ser a certa pra você. Porque alguém que combina com você em tese é a pessoa que vai ter os mesmos valores que você, uma visão de futuro parecida ou praticamente igual à sua e uma rotina que vai se encaixar uma com a outra. Sem isso, você pode ter química, mas você não vai ter um relacionamento com paz, que é sólido e realmente que vai durar no longo prazo. Ou pelo menos dure, mas talvez seja muito caótico pra você e pra outra pessoa também. O segundo ponto é parar de ser chata. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Pessoas chatas, muitas vezes, são as pessoas extremamente controladoras, mandonas e estraga prazer também. E por mais que talvez você esteja ouvindo isso pensando, não, eu não sou essa pessoa, talvez você esteja sendo. Porque nós mulheres fomos criadas de uma maneira diferente do que os homens. Então a nossa tendência dentro de um relacionamento é completamente diferente. A gente amadurece muito mais cedo com uma noção de que a gente precisa ter responsabilidade, ter uma maturidade, saber ler as pessoas, saber em quais situações a gente vai se enfiar, quem que a gente vai confiar, quem a gente não vai confiar, o que a gente tem que fazer para alcançar os nossos objetivos, enquanto os homens são ensinados a aproveitar a vida, a cada fase da vida deles. E, em tese, espera-se que o homem vá amadurecer quando ele encontrar uma namorada ou uma esposa, que essa pessoa vai dar a responsabilidade, vai dar a maturidade para esse cara. Então, a gente é criado de uma maneira diferente, e então a gente entra em relacionamentos com uma visão completamente diferente do que os homens. E mesmo se não fosse pela maneira que a gente é criado de formas diferentes, homens e mulheres são seres completamente diferentes. A maneira que a gente encara o mundo, a maneira que a gente vê o futuro, as possibilidades, o momento de agora, são completamente diferentes do que os homens. Os homens não têm essa visão emocional que a gente tem. A gente pensa, o que a minha mãe vai achar sobre algo, o que a minha amiga vai achar sobre essa mesma coisa, como que isso pode impactar as pessoas ao meu redor. O homem não está pensando nisso. O homem está pensando sobre a decisão que ele quer tomar e se ele vai tomar ou não. Pronto, acabou. Entendeu? É assim, não tem o mesmo raciocínio. Simplesmente são maneiras de pensar e de agir completamente diferentes uma da outra. E se você encara o homem como um igual, o mesmo estilo de pensamento, você vai ter muito problema para resolver até mesmo os seus problemas, os seus dilemas dentro do relacionamento, porque ele não vai te compreender da mesma forma que você espera ser compreendida. Os homens são muito mais objetivos na maneira deles de pensar, então se você chegar para eles e falar absolutamente tudo que você não tá gostando, reclamando, tudo que eles vão escutar é chatice. Essa pessoa é uma chata. Ela reclama de tudo, todos os dias, apenas. E você vai perder a sua credibilidade na visão desse cara. Eu não tô dizendo que você tá certa ou errada, eu estou falando o que passa na cabeça dos homens quando uma mulher tá reclamando sem parar. Então você vai estar sim falando com as paredes, que é essa sensação que você tem, porque ele não vai entender, então ele não vai conseguir mudar, ele não vai conseguir transformar as atitudes dele pra melhorar o relacionamento de vocês. E, em partes, ser chata também é a nossa responsabilidade. A gente se coloca nesse papel de ser uma chata. Muitas vezes eu vejo isso em muitos relacionamentos, em muitas mulheres, simplesmente sendo chatas porque elas não conseguem não controlar absolutamente tudo em volta delas. Então, digamos que você tá numa festa. Vou dar o exemplo aqui de um cenário que eu vejo muitas e muitas vezes e que dá confusão em muitos relacionamentos.
Vocês dois vão pra uma festa, né? Um casal. Vocês dois vão pra uma festa. E nessa festa, quando vocês chegam lá, vocês não conversaram antes, né? Vocês não combinaram como que vai ser esse dia, essa festa. Então você chega, você não tá a fim de beber, não vai beber nada. Beleza, mas você não combinou isso com o teu namorado. O seu namorado chega lá e ele quer beber um monte. Fica completamente sem limite. E é óbvio que uma pessoa que bebe e a outra pessoa que não está bebendo, a pessoa que bebe vai ficar muito chata, ela fica insuportável. Sou uma pessoa que nunca teve que lidar com alguém que tava, né, bêbado e que não precisa nem estar bêbado de caindo. Pode estar só bêbado fazendo piadinhas chatas que ultrapassam o limite pra que uma pessoa normal, né, que tá sóbria, ela vai achar aquilo chato. Ela vai achar sem graça e ela vai se encher o saco. Então, obviamente, essa situação vai dar uma briga depois. E você vai sair como a chata, que não se divertiu com o outro. Só que percebe ali que existe uma falha de comunicação. Se não existe comunicação, não tem como o outro adivinhar o que você quer. Ou não. Você simplesmente vai passar como a mulher que tá emburrada num canto, que não quer deixar o outro se divertir e que também não se diverte, tá? Ainda pra piorar tudo, além de ser a estraga prazer, você também não se diverte. Agora, existe a falha de comunicação, mas também existe a pessoa que sabe que o outro quer se divertir, que poderia estar entrando nesse momento com ele, bebendo, se divertindo, enfim, e deixar a pessoa livre pra ela fazer o que ela quer, e a pessoa simplesmente não faz isso porque ela quer controlar, porque ela fala, não, você tá ultrapassando o seu limite, não, porque eu vou ter que cuidar depois, não, porque você não pode fazer isso, porque simplesmente não pode. Então, a pessoa, ela se torna tão controladora, tão mandona, e fica tão emburrada que ela é a chata. Sim, você está sendo a chata da relação. Sim, você está sendo a chata daquele momento. E provavelmente a maior parte das pessoas está te olhando como, nossa, caramba, ela não consegue relaxar, ela não consegue curtir esse momento com a gente, nem com o namorado dela, que é o mais importante, né? O namorado ou o marido, enfim, que é o mais importante nessa relação. Sempre que vocês saem, vai virar uma situação de cabo e guerra, porque você não quer que ele beba. E porque você enfiou isso na tua cabeça e que você não quer se divertir junto com ele, você não consegue se soltar. E aqui, obviamente, tô falando de um casal que ambos vão beber, né? Não tô falando de pessoas que não bebem, enfim. E é só um exemplo também. Você pode mudar isso pra qualquer situação que você quiser da tua vida, seja do videogames, de leitura, de sair. Enfim, tem N situações que você pode mudar esse cenário para que você compreenda melhor, né, o que eu tô querendo dizer aqui. Mas, em tese, o que eu quero dizer é o que custa você entrar no mesmo clima que a pessoa. Eu não tô dizendo pra ultrapassar os limites sempre, mas sim de entender e se criar um acordo ali em que vai ter momentos que vocês dois vão estar curtindo e que você deixa a pessoa livre, ela pode curtir e você também vai estar nesse momento, vocês dois vão estar curtindo livres, juntos. É ser juntos e não livres, mas isso significa que duas pessoas livres, elas escolhem estar juntas e elas escolhem estar ali se divertindo e não que tem uma pessoa tentando controlar e mandar na vida do outro e no que o outro pode fazer ou não. Se você tá sendo essa pessoa, provavelmente você está sendo chata. Só que aí a gente entra em outro ponto, né? Basicamente, nessa situação, você tem 3 opções. A primeira é, vocês não conversam e brigam. A segunda, o outro ultrapassa o limite igual uma criança e você se comporta igual a mãe dele, tentando mandar nele e cuidar dele depois. Terceiro, vocês dois se divertem juntos e a relação fica muito mais leve, ou então existe um acordo entre vocês dois e vocês entendem quais momentos vocês vão se divertir ou quando vocês vão se respeitar, porque esse é o combinado daquela noite. O problema aqui é querer controlar o outro, querer ser a mãe do outro, que é o que eu vejo em muitos relacionamentos. A namorada ou a esposa age como a mãe do marido, do namorado. Fica mandando ele lavar a louça, fazer as coisas, fazer comida, beber água, escovar o dente. Controla quanto que ele bebe, quanto que ele pode jogar, não pode jogar, tem que trabalhar, tem que estudar. A pessoa, ela quer mandar e controlar a vida do outro, como se fosse realmente a mãe dele cuidando de um filho. E esse é o maior erro da maior parte das mulheres. Porque o ponto aqui nem é, ai Maria, mas e se ele não lava a louça? Não é dessa disfuncionalidade que eu estou falando aqui. O problema é você se comportar como mãe e você estar se relacionando com uma pessoa que precisa ser criada ainda. E o pior de tudo é que você gosta disso. Porque lá no fundo isso faz com que você se sinta útil. Porque se você não tá cuidando do outro, qual que é o teu valor?
Por que que o outro vai ficar com você se você não faz por ele? Provavelmente você cresceu em uma casa ou entendeu que as relações se dão quando você entrega algo, que você é útil pro outro, e por causa disso o outro te ama, por causa disso o outro te recompensa. E você traz isso pra dentro do teu relacionamento. Então sim, ser chata, né, igual eu falei, ela abrange muito mais questões do que simplesmente ser chato e se divertir com a pessoa e você tá proibindo a pessoa de se divertir, ou então simplesmente você é controladora. Provavelmente isso tem uma raiz muito mais profunda dentro de você. Mas vamos simplificar aqui, né, pra finalidade do nosso podcast, que em tese são duas opções. Ou você tá com um menino que não sabe agir como um adulto, ou você tá levando tudo a sério demais e tá deixando tudo muito pesado, muito difícil e que tudo tem um peso muito grande, muito maior do que deveria ter. E aí você pode até falar, ai, mas aí ele ultrapassa o limite, quem cuida sou eu. Quem cuida é você porque você quer cuidar dessa pessoa. Porque se você está namorando com um adulto que é consciente, que tem noção que se ele tiver uma ação, vai existir uma reação, e por causa disso ele não pode fazer absolutamente tudo que ele quiser na vida dele, e que sim, vão ter rotinas, vai ter regras na vida que vai ter que ser seguido para que alcance aquilo que vocês almejam, então por que você não deixa ele lidar sozinho com as consequências das ações dele? Olha só que coisa louca. Por exemplo, ele bebeu demais e daí no dia seguinte ele vai passar o dia inteiro no sofá, não vai levantar pra nada, e você, como você é boazinha demais, você vai pegar água pra ele, você vai pegar comida pra ele, você vai limpar a casa, porque além de você ser boazinha e fazer essas coisas pra ele, você quer que ele veja que você está se ferrando e ele não está fazendo nada sobre isso. Você quer que ele veja que você está sofrendo por causa das ações dele e que, de certa forma, isso pode mudar dentro dele algo, porque ele vai tomar consciência e ver que você não está gostando disso. Só que, na realidade, o que ele está entendendo é que ele ultrapassou um limite, ele pediu desculpas ali pra você e mesmo assim você está fazendo as coisas pra ele. Basicamente, ele não precisa mudar em nada o comportamento dele, porque você continua fazendo tudo. Mas e se, olha que ideia louca, e se você deixasse ele fazer as coisas, ou não fazer as coisas? Por exemplo, vai passar o dia inteiro deitado no sofá e não vai tomar água? Pois então não tome. Ai, mas e ele não vai comer? Pois não coma, ou então levante e faça a própria comida. Ah, e a limpeza, como é que a gente faz? A gente arruma a casa no domingo. Como é que eu faço agora a limpeza? Vocês vão resolver isso no próximo dia juntos. Pronto. Porque a responsabilidade tem que ser atribuída para a pessoa e não para você. Você ficar pegando a responsabilidade dele, lidando com aquilo, você está se comportando como a mãe dele. Ou então, nossa, eu não quero estar em casa e ter que lidar com isso. Tudo bem, deixa ele lá e vai sair com as tuas amigas, vai almoçar com a tua família, vai passar um dia longe e deixa ele se virar. Pode ter certeza que ele vai saber como se virar, porque ele é um adulto. E ele sabe como se virar, só que ele não faz isso porque tem alguém facilitando esse caminho pra ele. Agora, se você está sendo a chata por esporte, então a pessoa que sempre tá ali, ai, mimimi, ai, porque você não pode fazer isso, ai, porque você bebe demais, ai, porque você não sei o que lá, ai, porque tá toda hora no ouvido da pessoa, pode ter certeza que em algum momento essa pessoa vai te largar. Porque é chato ter que lidar com alguém assim. Não seja a pessoa chata, não seja a pessoa reclamona que fica no ouvido dos outros. Se você não consegue se fazer ser ouvida pela outra pessoa, se você não sabe ter uma comunicação boa que faz com que o outro entenda o seu lado, muito provavelmente ou você não está sabendo se comunicar direito, né, se fazer ser ouvida, ou aquela pessoa não quer mudar e não quer estar com você. E ela tá demonstrando isso através das atitudes dela. Ou então você também tá querendo mudar alguém porque você acha que é melhor mudar dessa forma, só que você também não tá amando ele da forma que ele é. Você também não tá aceitando aquela pessoa da forma que ela é. E aqui, óbvio, eu não tô falando pra ninguém deixar os outros ficar tomando um monte, bebendo um monte e caindo pelos cantos. Não é isso que eu quero dizer aqui. O que eu quero dizer é, talvez você esteja tentando mudar a outra pessoa demais e que você não goste tanto assim dela, mas você goste mais do controle que você exerce sobre ela também. Só que isso cansa. Quando a pessoa é chata por esporte, isso cansa bastante. A outra pessoa, ela nota isso. Ela nota que você nunca quer se divertir, que você sempre tá tentando controlar ela e ela vai cansar em algum momento. E, sinceramente, você pode até estar num momento que você é um mix dos dois, né? Que você
já nem sabe mais o que você tá reclamando por ser chata ou o que você reclama porque a outra pessoa tá ultrapassando seus limites em todos os momentos. Então, como que você pode mudar isso no final das contas? Primeiro ponto é entender que você não precisa levar as coisas tão a sério assim, que você não precisa deixar tudo tão pesado, porque não é tudo 880. Você pode sim se divertir em muitas situações, encarar situações com uma leveza muito maior e trazer isso para o teu dia a dia. E o segundo ponto é dar responsabilidade para quem é a responsabilidade. Por exemplo, se o cara ficou acordado até 4 da manhã jogando e no outro dia ele tem que trabalhar, de quem que é a responsabilidade disso? É dele, não é tua. Mas aí eu não acordei ele, daí ele chegou atrasado no trabalho, o chefe ficou bravo, de quem que é a responsabilidade disso? É dele, mais uma vez. E você ainda tem direito de não gostar dessa situação, porque daí sim ele está atrapalhando o funcionamento da casa, atrapalhando o funcionamento do relacionamento de vocês. Então, sempre é uma situação que você tem que pensar antes de agir, mas atribuir a responsabilidade de quem é a responsabilidade e tornar as coisas mais leves dentro de você, porque você não precisa ficar mandando no outro em todos os momentos. As coisas não precisam ser 100% do teu jeito. Para de ser tão controladora, tão mandona, porque isso com certeza tá fazendo mal até pra você dentro de você e você só não percebeu ainda. Mas assim, eu vou te falar uma coisa. Não seja a pessoa chata, seja uma pessoa legal de se ter por perto, seja a pessoa que tá buscando ver o lado positivo das coisas e tenta trazer isso pra dentro do teu relacionamento, essa leveza. E se você não consegue ser leve, sim, talvez seja porque a pessoa do seu lado não permita que você seja leve. E aí as suas atitudes têm que ser outras, tá bom? Porque no final das contas, pra você ser uma pessoa que leva as coisas a sério, você não precisa ser uma pessoa carrancuda. Você pode ser uma pessoa leve. Ser uma pessoa leve não significa que você leva tudo no oba-oba. Significa simplesmente que você sabe enxergar o melhor lado das coisas, que você espera pelo melhor da vida. E ser essa pessoa é muito prazeroso. E também é muito prazeroso ter uma pessoa assim na sua vida. Porque quando você é legal, quando você é divertida, você se torna mais sexy, você se torna mais magnética. As pessoas querem estar perto de você. Porque você é uma pessoa autoconfiante, que sabe se posicionar. Uma pessoa que fica toda hora controlando, na realidade ela é uma pessoa insegura. Ela não é uma pessoa que sabe do seu valor. Porque a pessoa que sabe do valor dela, ela trata tudo com muita leveza e fala assim, se você não fizer isso, eu vou embora. Tá tudo bem você não fazer isso, tá tudo bem você se comportar da sua forma, mas eu irei embora. Agora, a pessoa insegura, ela se torna controladora e ela quer aquela pessoa ali fazendo tudo que ela precisa, tudo que ela quer que ela faça pra ela sentir que o valor dela é muito maior. Isso é uma pessoa insegura. Isso é uma pessoa que repele os outros, na verdade, e que não vai manter muitas pessoas por perto, tanto de relacionamento amoroso quanto de amizades também, porque a tendência é que você seja assim em todas as áreas da sua vida, né? Então, o que talvez esteja faltando pra você é ser essa pessoa mais leve. E como trazer essa leveza pro seu dia a dia? Primeiro ponto é tentar encontrar coisas positivas no teu dia a dia. Sabe aquele papo de ser mais grata? Seja mais grato, porque a gratidão faz com que você procure, identifique padrões positivos no seu dia a dia. A segunda coisa é realmente você não levar as coisas tão a sério. Porque assim, se um problema não tem solução, ele já está resolvido. Parta desse princípio. E se tem solução, você consegue resolver aquilo de alguma forma. Bora pra ação. Então para de se preocupar, para de deixar tudo pesado. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio e segue e se inscreve no canal, tá bom? Beijo, vejo vocês semana que vem.